Bom, então hoje, na aula de hoje eu gostaria de falar de algumas coisas que na verdade são um pouco mais básicas do que o que eu falo, do que nós estávamos vendo, mas que são importantes para nós termos uma noção mais clara às vezes do que acontece. Então eu comecei já fazendo gráfico e resolvendo alguns probleminhas, que apesar de serem simples, eles passavam por cima um pouco de alguns detalhes de como funciona o NumPy. Então eu vou revisar isso aqui, ou passar com mais detalhes isso aqui, e falar de alguns tipos específicos de função. Como eu falei também, de agora em diante, nós estamos lidando com problemas específicos, né? O básico da linguagem lá foram nas primeiras aulas. Então, primeira coisa, a coisa que nós já usamos bastante é, dentro desse pacote NumPy, o tipo padrão de dado do NumPy, que é o arranjo, o NumPy Array, certo? E aí, lembra que eu mostrei que a gente interpreta geralmente como um vetor ou como uma matriz, como uma sequência de números, né? Do ponto de vista computacional, isso é um tensor, né? Porque tem várias dimensões, né? Um vetor são um monte de números um do lado do outro, ou um embaixo do outro, se você preferir. Uma matriz é uma tabela de números, então tem duas dimensões de números em linhas e colunas. Um tensor, ele tem números em qualquer número de dimensões, em princípio. Então aí você não consegue nem representar bidimensionalmente no papel ou na tela. Você precisa, por exemplo, um tensor de 3 dimensões, você precisa imaginar várias matrizes, uma empilhada em cima do outro para representar esse tensor. Ele tem um uso inicial dentro da mecânica dos sólidos, lá quem estudou resistência de materiais avançada, em física teórica, né, o tensor do espaço-tempo, por exemplo, e hoje em dia em redes neurais de aprendizado profundo também se usa essa nomenclatura de tensor. Mas todo tipo de dado padrão aqui no NumPy é o tensor, que é aquele que a gente inicializa com uma lista de listas, que pode ser lista de listas e assim por diante. Só que aí a gente pode usar a dimensionalidade que diz respeito ao problema que nós estamos lidando. Então, se eu quero representar um vetor, eu costumo fazer como se fosse representar um vetor, eu costumo fazer como se fosse um arranjo desses que tem uma coluna só, enquanto que algumas pessoas vão representar um arranjo que tem uma linha só. Então, vamos atentar para esses detalhes que nós vimos algumas vezes, mas eu quero voltar e pisar um pouquinho mais neles. Então, isso daqui, ó, né? Isso daqui, eu defini, isso é um vetor, né? É um arranjo de uma dimensão só. Se você procurar pela forma.shape, veja aqui, ó, ponto shape não tem parênteses, ela não é uma função, é um atributo, é uma coisa que é característica de A que eu posso consultar usando o ponto. E aqui está o formato, ele tem 6 dimensões, e aqui nada, 6 por nada, quer dizer, ele tem uma dimensão só que tem 6 elementos, não tem 6 dimensões, perdão, tem 6 elementos e nada, não é maior do que isso. Então, se eu tivesse escrito, veja só a delicadeza, se eu tivesse agora colocado mais um colchete aqui, ó, eu ter feito que é uma lista dentro de uma lista, você vê que agora ele mudou completamente. Ele tem 2 dimensões, em que a primeira dimensão tem um elemento só e a segunda dimensão tem 6. Então isso aqui contém uma linha e 6 colunas para esses números, certo? Isso é comum de usar. É comum também de usar, e eu às vezes prefiro pela minha formação, fazer um pouquinho diferente. Eu coloco uma lista em que, se eu quero fazer um vetor, em que cada elemento aqui está dentro da sua própria lista. E agora ele é 6 por 1. 6 por 1. Veja, se eu mandar imprimir, ó. Por quê? Porque assim ele está na forma de uma coluna. Isso tem alguma vantagem? Bom, em alguns casos não, em outros casos sim. Porque quando você, talvez, lembre, em operações matriciais, o produto por matriz, a gente lembrou na aula passada como ele funcionava, quando você faz o produto por um vetor, se ele estiver numa coluna, o produto matricial é uma operação que é válida. Lembra que para fazer um produto de matrizes, uma matriz vezes a outra, eu preciso pegar
o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, certo? Vamos testar aqui um exemplo. Se eu tenho essa matriz aqui, ó, vou criar uma nova matriz. Eu vou colocar aqui apenas 4. Né? Vou criar uma outra matriz B, que ela tem de ter 4 colunas. Né? Então, eu vou ter aqui 4 colunas, essa matriz. Então, aqui tem uma coluna, aqui tem outra coluna, aqui tem outra coluna. 1, 2, 3, 4. É isso? Se você quer, eu tenho de preencher as linhas. Perdão, isso aqui são as linhas. Né? 4 colunas eu tenho de colocar os números aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, com esse número aqui agora, opa, faltou igual aqui, né? Muito bem. Opa, o microfone caiu. Então, executando aqui o igual o B. Então, veja, agora eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Veja, as colunas são o que eu coloquei aqui ao longo da mesma linha. E as linhas são o que eu separei em listas, certo? Então, se eu tentar fazer B vezes A, o que eu fiz aqui? Tem várias possibilidades. Não, só para deixar claro. Ou se eu tentar fazer A vezes B, é a mesma coisa, certo? Se eu tentar fazer B vezes A, B vezes A. O que eu consegui fazer aqui? Eu multipliquei, veja qual foi a interpretação. Não é uma operação tão comum de se ver. Isso aqui foi feito um produto externo. Eu peguei cada sublista ou cada linha dessas, certo? E multipliquei por cada um dos elementos desta lista. Então, essa está multiplicada por essa. Só para você testar, eu vou colocar 0 aqui, ó. Tá vendo? Então, a terceira linha foi multiplicada por 0. Isso não é um produto matricial. Não é um produto matricial. Não é aquele esquema de pegar cada linha da primeira, multiplicar por cada elemento da coluna da segunda e somar. E dar o elemento. Né? Então, se eu for fazer a linha I, J, de um produto de 2 matrizes, eu pego a linha I da primeira e a coluna J da segunda. Faço o produto 1 por 1 e somo. Não é isso. Então, isso aqui é um produto. Por que bateu isso? Porque ele pegou cada lista dessa e multiplicou por cada lista dessa. Foi o que ele fez. Então, 2 multiplicou tudo isso. 3 multiplicou tudo isso. 0 multiplicou tudo isso. 7 multiplicou tudo isso. Lógico que, se eu tivesse aqui ó, um número diferente de elementos nessa primeira lista, opa, faltou um a menos, aí eu não teria produto fazer, eu tinha um erro. Os operandos não podem ser distribuídos um com o outro por causa dos seus formatos. Um é 4 por 4, o outro é 3 por 1. Eu consegui, quando um era 4 por 4, era 4 por 1. Certo? Eu vou voltar aqui e vou chamar a atenção para um outro fato. Então, isso aqui eu tenho 2, agora eu consigo, né? Eu tenho um formato que não pode ser distribuído para o outro, para fazer o produto. E veja que fazer a operação ao contrário é a mesma coisa, certo? É a mesma operação, porque eu estou pegando cada elemento de um e multiplicando por cada linha do outro, certo? Agora, existe uma outra operaçãozinha implementada a partir do Python 3, que é essa daqui, ó, representada com esse arroba. Então, se eu faço P arroba A, isso é o produto matricial no sentido da matemática. Então, eu peguei cada linha dessa e multipliquei por essa coluna inteira e somei. Deu o primeiro. Esta linha inteira multipliquei por esta coluna inteira e somei. Deu o segundo. Bom, então, você já tem entendido que B vezes A é o produto elemento a elemento. Então, se eu tenho essas listas, é multiplicado por essa lista e o resultado é isso daqui. Só para esclarecer, ó, quem que é o B, quem que é o A, então quem que é o B vezes A. B vezes A.
Isso daqui. Então, e o A vezes B será a mesma coisa devido à dimensionalidade desses vetores, né? Então, peguei esta lista e multipliquei por isso tudo. Né? Esse tipo de raciocínio é importante. Veja que talvez, até o momento, você pensasse em usar um for, se você precisasse fazer isso. Digamos que você tem uma matriz de dados que você leu de um arquivo e você tem um conjunto de parâmetros que você quer multiplicar cada coluna dessa matriz ou cada linha dessa matriz por um parâmetro diferente lido de um outro arquivo. Então aqui isso se torna só fazer uma continha de vezes, multiplicar um pelo outro. Só isso, mais nada. Certo? Então esse tipo de raciocínio você vai começando a ter porque ele é comum, não é bem do Python, é de praticamente todos os programas que fazem computação científica, MATLAB, matemática, Python, Julia e assim por diante. Bem? Então, continuando aqui, eu vou pegar agora e fazer B. Aí eu vou explicar para vocês um novo operador, que é esse operador arroba, que é implementado no NumPy, e inclusive a partir do NumPy, embutido no Python 3, o Python 2 não tinha isso ainda. Então, B, arroba A, é o produto matricial, é o produto de uma matriz pela outra. Produto de uma matriz pela outra. Então, eu pego aqui, ó, eu estou pegando como é o produto matricial mesmo, eu pego os elementos da linha, vezes os elementos da coluna e somo. Então, eu pego esta linha junto com essa coluna toda e somo, isso dá o primeiro elemento. Eu pego esta linha junto com esta coluna toda, somo e dá o segundo elemento. E assim por diante. Então eu peguei 2 vezes 2 mais 4 vezes 3 mais 5 vezes 0 mais 6 vezes 2 dá 28. 1 vezes 2 mais 4 vezes 3 mais 6 vezes 0 mais 7 vezes 2 dá 28. Agora, óbvio também que o produto matricial A vezes B, ele não tem sentido, certo? Por causa do formato desse produto. O produto matricial precisa do número de colunas da primeira ser igual ao número de linhas da segunda. Eu inverti a ordem, mudou tudo. Experimente uma matriz mais simples. Você tentar aqui, ó. Vamos pegar uma 2 por 2, certo? E uma 3 por 2, por exemplo. 3 por 2. Três linhas, duas colunas. Então, ó, essa tem 3 linhas, essa tem 2 colunas, essa tem 2 linhas e 2 colunas. Eu consigo fazer o produto A por B? Não. Por quê? Porque o número de colunas de A é 2 e o número de linhas de B é 3, mas eu consigo fazer o produto matricial B vezes A. Certo? E o resultado disso eu pego cada elemento dessa linha e multiplico pela primeira coluna 2, 3, dá 16, né? 2 vezes 2 mais 4 vezes 3. E deu 16. Aí para a segunda coluna eu faço a primeira linha com a segunda coluna. 2 vezes 4 mais 4 vezes menos 1. Dá 8 menos 4, 4. Para esse elemento aqui, agora eu faço a segunda linha, a segunda linha e a primeira coluna e dá o elemento 2, 1, segunda linha, primeira coluna. Então, lembra, só para relembrar essa coisa do colégio, né? Por exemplo, 23 é o elemento segunda linha, terceira coluna. Perdão, terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Quer dizer que eu peguei a terceira linha da primeira e a segunda coluna da segunda. Esse é o produto matricial. Muitas operações científicas são definidas como produto matricial, né? Transformações de rotação, que são comuns na biomecânica, e de translação, transformações lineares. E lembra que sistemas lineares também podem ser definidos assim. Então, lembra que nós fizemos na aula passada, resolvemos um pequeno sistema linear usando aquela funçãozinha? Um sistema linear pode ser definido como produto matricial, porque é o produto da matriz dos coeficientes vezes a coluna das variáveis é igual ao vetor de respostas. Então, se eu tivesse
usado aquele exemplo, por exemplo, qual era o sistema que eu tinha colocado lá? Vamos colocar aqui, aquele mesmo sistema, e relembrar isso daí. Então, se eu tenho um sistema que é 2 vezes x mais 3y igual a 5, eu coloco x menos 2y igual a 3. Em esse sistema, como que eu definiria? Isso aqui é uma matriz vezes uma coluna xy igual a uma coluna 5, 4. Qual é a matriz? Lembra? Então, eu vou chamar de matriz do sistema. Então, o primeiro é 2 e 3. A segunda linha é 1 e menos 2. Certo? Essa é a matriz do meu sisteminha, dos coeficientes do sistema. 2, 3, menos 1, 2. O produto disso aqui por um vetor de variáveis x e y me dá 5 e 4. Então, eu posso escrever na forma de uma coluna também, né? Porque por isso que eu costumo fazer vetor em forma de coluna, em forma de linha, porque para a teoria de sistemas lineares isso é mais direto. Isso é mais direto porque eu coloco aqui direto como produto matricial. Então, B, a coluna das respostas B, np.array, eu vou colocar aqui a primeira coluna é 5 e 4. Então, isso aqui, ó, 5, 4. Então, eu tenho essa matriz e essa matriz. A minha hipótese é de que se eu fizesse A vezes uma coluninha XY correta, com os valores corretos, eu daria 5, 4. O que eu tinha feito lá? Para resolver isso, eu tinha importado um subpacote do NumPy que faz álgebra linear, operações com sistemas lineares. Import numpy.linalg. E aí eu fiz que sm.solve era uma função em que eu passava o A e o B. Ó. Então eu vou lá entre parênteses e passo a matriz A e a matriz B. E o resultado disso são dois números. Ó. É um vetor de coluna. X e Y. Esse é o X e esse é o Y. Certo? Se eu chamar isso aqui de R, vetor das respostas, é óbvio, então, que se eu fizer o produto matricial A, arroba, B, isso dá 5, 4. Por quê? Se o X é esse número aqui, se o X é 3,14285 e o Y é menos 0,42857, se eu fizer o A 2 vezes esse X mais 3 vezes Y, tem que dar 5. Esse valor de X menos 2 vezes o valor de Y tem que dar 4. Então, esse produto aqui, A vezes R, se eu subtrair de B, tem de dar 0, que é a solução do sistema linear, e revisando aqui por meio das operações matriciais, certo? Isso é uma coisa mais ou menos importante dentro de algumas áreas, né? Um problema específico. E aí, mas isso esclarece um pouco melhor para você o que são esses arranjos aqui, né? O que são essas coleções de números e como elas se organizam. E lembre que todas elas são indexáveis da mesma forma de listas. Então, isso daqui é o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna da matriz A. Esse aqui é o elemento da primeira linha da segunda coluna da matriz A. Esse aqui é a segunda linha, a segunda coluna da matriz A. Certo? Todos eles são indexáveis do mesmo jeito que as listas eram. E eu uso essa vírgula para separar a linha em coluna. Então, já dá uma interpretação de matriz aqui também na indexação. Tudo bem? Nós fizemos alguns gráficos, o que é comum aqui, a gente agora representar as coisas como grandezas físicas. Né? Então, se eu estou resolvendo um sistema linear, ele provavelmente saiu de alguma coisa, ou ele provavelmente é uma simplificação de alguma coisa. Se você está lidando com problemas físicos, por exemplo, eu tenho vetores, é comum que você vai representar, por exemplo, um vetor tridimensional, uma força, usando uma matriz de uma coluna e 3 linhas. Né? Então, se eu tenho lá uma força, eu represento aqui, ó, por exemplo,
por exemplo, isso aqui é um vetor, poderia ser um vetor de força, 2 unidades de 2 newtons em x, 3 newtons em y, 1 newton em z. Está aqui representado. E aí eu posso fazer operações. Eu imagino que eu tenho outro vetor de força. Coloco aqui, inicializo com os números que deveria. Certo? E agora as operações são válidas. Eu posso somar vetores, certo? Posso subtrair vetores. Se eu tentar multiplicar vetores com vezes, o que ele vai fazer aqui é o que nós chamamos de produto interno, nesse caso, porque os dois têm o mesmo tamanho. Então é fazer o primeiro elemento de um vezes o primeiro elemento de outro, o primeiro elemento de um vezes e somar e o terceiro elemento de um vezes o terceiro elemento de outro, certo? Isso daí é uma operação que tem menos sentido aqui, né? Dentro de física, né? Fazer o produto. Se eu fizesse o produto elemento e somasse, seria o produto escalar, né? Bom, se eu fizer o produto matricial nesse caso, você já imagina o que vai acontecer. Olha lá. Né? Como ele não deu dimensão nenhuma, ele fez o produto interno. Isso daí. Fez um mais o outro, somou um mais o outro, somou mais um mais o outro, somou. Mas isso aqui deu certo, você fica em dúvida. Porque isso aqui não é uma matriz, né? Quer dizer, isso aqui não tem o número de linhas igual ao número de colunas, de fato, mas o que está acontecendo aqui é que isso aqui não tem a dimensão de matriz. Então, como não tem a dimensão de matriz, ele supõe que não precisa respeitar a regra de multiplicação matricial, então isso é o produto elemento a elemento. Lógico que isso produziria outros erros. Se o tamanho fosse diferente, dá erro, não faz sentido, não sei o que fazer. Ou se eles realmente fossem matrizes com duas dimensões, eu coloco mais um colchetinho, lembra? Isso passa a ser uma lista de listas e os dois têm um tamanho, isso também não faz sentido, eles têm um tamanho 1 por 3. Eles têm o tamanho 1 por 3. Eu posso fazer o produto, né? É o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. Mas do jeito que eles estão, ó, como um é uma linha, o outro também é uma coluna, também é uma linha, o produto matricial não faz sentido. Agora, se um deles fosse uma linha, como que ele seria? Assim, ó. Quer dizer, fosse uma coluna. Né? Olha lá. Veja que um é linha, agora o outro é coluna. E agora o produto matricial pode fazer sentido. Né? Se eu fizer F arroba P, será que vai dar certo? Deu certo. O que é isso? O primeiro, o produto matricial, lembra? Eu peguei esta linha e multipliquei por esta coluna. Lembra? O produto matricial. O da esquerda é linha, o da direita é coluna. Então, o 2 vezes o 9, mais o 3 vezes menos 4, mais o 1 vezes 9, soma tudo. Isso deu 15. Que é lógico, acabou sendo a mesma coisa que fazer o produto interno quando os dois tinham dimensão só quer dizer, só uma dimensão. Né? Agora, se eu fizesse PF, aí o que ele fez foi uma coisa diferente. O que seria? Por que foi isso? Ó, produto matricial ainda. Se esse aqui tem uma linha, 3 colunas, esse aqui tem 3 linhas, uma coluna, eles encaixam para fazer o produto. Perceba? Eles encaixam para fazer o produto. Né? Porque o número de colunas do primeiro tem que ser igual ao número de linhas do segundo. Então, se eu fiz F, P, isso dá um número 1. Por quê? Porque eu estou multiplicando uma matriz que tem uma dimensão shape, né? 1 por 3, por uma matriz que tem uma dimensão 3 por 1. O resultado disso, ó, lembra que eu faço a soma dos produtos da coluna desse, da linha desse? Então, some esse. E aí ficou um resultado que tem 1 por 1. Né? Uma linha só. Agora, se eu faço o contrário, se eu faço P por F, isso aí eu estou fazendo o produto. Que tem uma dimensão 3 por 1, produto matricial, com uma coisa que tem uma dimensão 1 por 3. Então, a parte que eu estou somando e desaparecendo é essa aqui de dentro. Então, a matriz resultado tem dimensão 3 por 3. Mas o que é isso? Ó, é a linha do primeiro com a coluna do segundo, né? Não é isso? Se eu faço P por F, então é a linha D, só que a linha D só tem um elemento. Com a coluna D, a coluna D só tem um elemento. Então é 9 vezes 2, soma com nada, porque são só eles dois, dá 18. Aí a segunda coluna. 9 vezes 3, 27. Terceira coluna. 9 vezes 1, deu 9. E aí a linha seguinte eu uso menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 4 vezes 13, menos 12.
Menos 4 vezes 1, menos 4. E aqui de novo, 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 1, 9. Então, é importante lidar aí com as diversas formas de produto interno, produto matricial, como que eles funcionam para o seu caso, então, os probleminhas que você estiver usando, né? Existe a operaçãozinha de transposição. Né? Eu coloco aqui entre parênteses porque ela é uma operação, tá certo? Porque ela é uma operação. Então, eu coloco porque ela é uma função, não é só um atributo. E o que eu fiz? Eu produzi a mesma coisa que o P, só que trocando quem é linha com quem é coluna. Então, ele era um vetor coluna, virou um vetor linha, uma matriz, uma linha só. Né? E vale para qualquer tamanho de matriz. Então, se eu tenho aqui o A e o A.transpose, né? Eu só troquei linha com coluna, certo? Eu acho que eu posso agilizar as coisas assim, né? A PF deu essa matriz. PF é um resultado que é um arranjo, portanto é uma matriz. Então eu posso fazer um transpose do resultado dos dois, tá vendo? Entre parênteses, o resultado dos dois eu fiz uma transposição já direto, porque isso aqui é um objeto do tipo arranjo, então sobre ele eu aplico o ponto transpose. Certo? Opa, não tem atributo desse. Bom, continuando aqui. Isso aqui são principais operações de sistemas lineares, que são importantes aí, se você está resolvendo sistemas lineares ou se você está lidando com vetores e matrizes dentro do NumPy. Uma outra coisa muito comum em qualquer programa de computação, deixa eu só nomear aqui, né? Os tipos de assuntos que nós estamos passando. Então, isso aqui é a definição de sistemas lineares ainda continuado, e que nós vimos aqui. Ó, nós vimos o que significa, de novo, nós revisamos o que significa essa coisa do arranjo, como que representa o sistema linear, como que é a solução dos sistemas lineares e o que eles representam na forma de produto matricial. Tá? Então, e aí eu apresentei esse símbolo que tem esse significado rico, né, que faz várias coisas. Então, produto matricial, quando eu tenho as dimensões corretas de matriz, quando eu tenho a situação de que A tem duas dimensões, R tem duas dimensões, não é aquela coisa que tem uma dimensão só. Quando tem uma dimensão só, ele pode ser entendido como um produto interno. Então aqui está o produto matricial. Bom, como eu estava falando, uma outra operação, outro conceito muito comum quando você está fazendo contas com esses sistemas, seja Python, seja MATLAB, qualquer outra coisa, é o uso de polinômios. O que é um polinômio mesmo? Um polinômio é uma função muito especial, muito comum, que tem a seguinte propriedade. Ela é do tipo que ela é uma soma de constantes vezes potências inteiras de uma mesma variável, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma constante vezes x ao quadrado mais outra constante vezes x mais outra constante, que é uma função de segundo grau, isso é um polinômio de ordem 2, certo? Mas isso pode ser estendido para coisas maiores, digamos que eu tenha de ordem 3. Eu vou começar a usar índices aqui. X ao cubo mais um outro A diferente. X ao quadrado mais um outro x mais... Isso é um polinômio de ordem 3. Note que o número de coeficientes de um polinômio de ordem n é n mais 1, né? Polinômio de ordem 2, em que a maior potência é 2, eu tenho de 3 coeficientes. Polinômio de ordem 3, aí eu preciso de 4 coeficientes, porque tem também o termo que é o x elevado a 0, né? Que seria a constante. E isso aqui pode ter qualquer tamanho e ter uma importância grande para uma série de áreas de estudo. Primeiro que quando você quer aproximar uma coisa que você não sabe bem o que é comum que você procure aproximar por um polinômio, certo?
está estudando um fenômeno, parece que o fenômeno tem uma curva, você quer ajustar uma curva para encaixar num certo conjunto de dados, aí você vai lá e ajusta um polinômio, certo? A menos que você conheça já alguma coisa sobre a física ou a química do problema, e você já tem um modelo, aí você tenta ajustar este ou outro modelo. Mas se você não sabe nada, a primeira opção é sempre ajustar um polinômio. E no NumPy, como em outras ferramentas, o polinômio é representado por um vetor dos seus coeficientes. Olha lá, vetor dos seus coeficientes. Então, um vetorzinho que tem o A, B e o C, o A1, A2, A3, A4, né? Para um número qualquer. Então, se eu tenho, vou chamar de P1, uma sequência de números 2, 1, menos 3. Então, isso aqui é um vetorzinho, todo mundo já conhece esse vetorzinho, né? Já sabe o que fazer com ele. Mas isso aqui pode ser entendido como se fosse um polinômio de ordem 2, porque ele tem 3 coeficientes, em que representa, portanto, uma função de segundo grau. Certo? Então, existe uma operação muito comum de polinômios é encontrar as raízes, né, do polinômio. Então, ele tem essa função aqui, ó, roots, em que você passa o vetor dos coeficientes. Olha aqui, ó, P0, x elevado a n, x elevado a n menos 1, até o Pn. Você passa os vetores dos coeficientes em que eles estejam em ordem, na ordem da potência mais alta para a potência mais baixa do x, e ele lhe retorna as raízes. Ou seja, num polinômio de ordem 2, isso significa encontrar os resultados da fórmula de Bhaskara. Num polinômio de ordem 3, existe aquela outra fórmula para encontrar as raízes. Mas para polinômios de ordem 4 em diante, o Gauss lá provou que não existe fórmula, ainda que existam as raízes. Então, mas existem métodos numéricos que estão montados aqui, programados dentro do Python, para encontrar. Então, se eu tenho aqui, ó, o np.puts de P1, ele me deu, ó, as raízes desse polinômio são menos 1,5 e 1, certo? Então, o que isso quer dizer? Que se eu pegar, lembra como funciona? Quando você representa um polinômio em forma de raízes, ele é assim, ó, você é o coeficiente mais alto, que está da potência mais alta, e aí você faz x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, certo? Né? Então, isso aqui é a mesma, eu consigo encontrar quem são as raízes, quem são os números que fazem isso aqui dar zero. Nesse caso, menos 1,5 e 1. Para um polinômio de ordem 3, a coisa se estende do mesmo jeito. É o coeficiente da ordem mais alta e a sequência dos produtos da variável menos as raízes. X menos R2, x menos R3. Certo? Então, quando eu encontro as raízes, eu estou encontrando isto daqui. Certo? Né? Que são os números que se o x for igual a R1, isso aqui dá zero e, portanto, a função dá zero. Se o x for igual a R2, isso aqui dá zero e, portanto, o resto do produto dá zero. Então, são as raízes, os valores do polinômio que faz a função dar zero. Então, se eu tivesse um polinômio de uma ordem um pouquinho maior, ó, só de colocar um aqui, isso aqui virou outro polinômio. Né? Isso já virou x ao cubo mais 2x² mais x menos 3. E aqui aconteceu que eu não encontrei raízes reais, quer dizer, encontrei uma raiz real e duas raízes complexas. Olha aqui o número complexo, a unidade imaginária, J, duas raízes complexas que têm de ser conjugadas, né? Ó. Um número mais o outro número com a parte imaginária invertida. Lembra que isso sempre acontece. Para não dar as raízes complexas não serem conjugadas, os coeficientes, eles mesmos teriam de ser complexos. Né? Mas se eles são reais, as raízes são complexas conjugadas. E aqui tem uma outra raiz que é real, lá. 0,8637 mais nada do imaginário, certo? Então, eu poderia trocar aqui. Não, mudou completamente porque eu mudei o polinômio. Ainda com raízes complexas. Então, essa função aqui é bastante importante. Quando você está estudando as aproximações de uma raiz. Se eu quisesse fazer um gráfico do polinômio, olha só que curioso, o polinômio que você aproximou. Então, aqui dentro das funções associadas ao polinômio, você vê que ele tem outras funções associadas ao tratamento do polinômio. Uma muito importante para nós é esse polyfit. Então, eu vou abordar essas
Essas três aqui que são importantes. Poly é o contrário do que a função roots faz. Poly encontra os coeficientes dada a sequência de raízes. Entendeu? Encontra os coeficientes dada a sequência de raízes. Então, se eu sei as raízes, eu sei para onde ela dá zero, eu quero saber quais são os coeficientes. Aqui, nesse caso, se eu soubesse qual é o R1, qual é o R2, qual é o R3, ele me faz o produto esse vezes esse vezes esse, faz aquele produto, né? X1 vezes X, X1 vezes R2, X vezes R3, e vai somando para encontrar esses números aqui. Faz o contrário nessa conversão, né? Então, a função roots, ela pega essa da esquerda e acha o da direita, a função poly pega o da direita e acha o da esquerda, tudo bem? Faz o contrário. Então, se eu tenho, se eu, por exemplo, só para testar, se eu colocasse aqui que as raízes R1, vem aqui, ó, esse é o polinômio, encontrei as raízes, certo? Se eu quiser escrever quais são, olha, essas são as raízes. Agora eu vou pegar np.poly e eu passo essas raízes. Olha só o que eu encontro. Eu encontro de novo o próprio polinômio, né? Os coeficientes do próprio polinômio que estavam lá. Bem? Então, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5, 3. Se eu mudo aqui, tudo deve se repetir, né? Ordem 2. Duas raízes, tá aqui. Nem interessa se tem parte complexa, se não tem. É bastante inteligente para isso, certo? Então, uma outra função muito importante do uso de polinômios é a função polyval. Ela calcula valores do polinômio. O que quer dizer isso? Você tem o vetor com os coeficientes do polinômio para representá-lo, né? Eu posso querer calcular quanto ele vale para um valor x particular. Então, quando x for 1, quanto vale o f de x? Eu substituo aqui pelos coeficientes conhecidos. Polyval. Então, se eu pego aqui, ó, eu faço mp.polyval e passo o P1 e o valor que eu quero, 0, por exemplo. Aí o PV é 5, né? Ou seja, qual é o valor desse polinômio quando x é igual a 0? É lógico, aqui que ia dar 5, porque esse aqui é x quadrado, esse aqui é x, e esse aqui não multiplica x, então só ia dar esse. Qual é o valor do polinômio? Eu passo o vetor de coeficientes e o número que eu quero avaliar. 3. Né? Então, quanto deu o PV? 20. Então, o que ele fez? 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 mais 5. Certo? E isso, obviamente, vale para polinômios de qualquer tamanho. Então, se eu tenho aqui, ó, quanto que deu o valor do polinômio P1, dos coeficientes P1, quando eu coloco 3. Então, ele fez aqui, ó, 3 ao cubo mais 2 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 menos 1. Isso deu 59. Então, a avaliação do valor do polinômio, certo? Muito bem. Então, as três funções aqui diretas para lidar com polinômios. A função de encontrar as raízes do polinômio, né? Encontrar as raízes do polinômio. A função de, sabendo as raízes, encontrar os coeficientes do polinômio. Certo? Coeficientes do polinômio. E aqui a função para avaliar o polinômio. Certo? Avaliar, quer dizer, se eu tenho os coeficientes, eu quero saber quanto vale o polinômio para aquele valor da variável. Bem? Então, e a mais importante, quer dizer, do ponto de vista, acho que de aplicação prática aí para você, é o ajuste polinomial. O ajuste polinomial, ele tem uma utilidade prática, como eu falei, você tem um conjunto de dados, você quer botar uma fórmula neles. O pessoal de térmica e fluidos usa muito. Tem essa bomba, o comportamento dela é meio complicado, mas tem uma curva. É muito difícil modelar as equações que regem a mecânica dos fluidos interna dessa bomba, mas eu tenho uma curva, e essa curva ela se repete por razões que são difíceis de modelar, mas eu quero escrever uma fórmula para dar o comportamento da bomba, para eu fazer previsões, para projetar um sistema de bombeamento, etc. Então, eu tenho os dados, eu tenho uma curva que eu posso ser encontrado, mas eu não tenho física facilmente acessível
para encontrar essa fórmula, supondo lá as leis da mecânica dos fluidos. Então eu vou encontrar um modelo usando os dados. E a forma mais comum de fazer isso nessa área é faça um polinômio que encaixa bem. Isso se chama, dentro de um contexto mais amplo, regressão. Nós vamos falar disso de novo ali na aulinha de estatística, mas isso é regressão linear. Isso é regressão linear, quando você encontra uma curva polinomial que se encaixa. O tipo de regressão é chamada linear, na verdade, quando a curva que nós estamos encontrando, o polinômio que nós estamos encontrando é uma reta, um polinômio de ordem 1, certo? Então, mas isso é fazer regressão. Então, se eu tenho um conjunto de pontos, vamos dizer assim, que eu medi. Conjunto de pontos que eu medi. Eu tenho os valores de x aí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 12 números. E eu tenho um conjunto de pontos associados. Como eu falei, podia ser taxas de abertura de uma válvula e valores de vazão. Poderiam ser tensões medidas na base de um transistor sensível à temperatura e a temperatura medida. Poderia ser concentrações de um certo soluto numa solução e uma propriedade resultante de por exemplo, um pH ou um resultado de uma reação química feita com ele. Então, eu imagino que tem uma relação entre elas e que eu possa modelar de alguma forma. Então, eu tenho números aqui que encaixaram. Vamos dizer que foi -3, -2, então, quantos pontos tem o x? 12. Quantos pontos tem o y? 12, está tudo certo. Então, eu tenho uma tabelinha de pontos, certo? Pontos em x e y para isso. Se eu tenho esses pontos em x e y para isso, eu posso agora fazer o ajuste polinomial. Né? Então, vou fazer isso. Polyfit é o nome da função. Em que eu passo, vamos só conferir. Sempre bom olhar, né? Ó, se você estou aqui na documentação scipy.org, né? Estou falando aqui esse aqui é do Roots, né? Lembra que uma coisa muito interessante das documentações do Python e de muitas outras ferramentas é que tem esse veja também, que são funções relacionadas ao mesmo assunto, né? Às vezes você não encontrou exatamente uma, ela está por aqui. Olha lá o polyfit, como que ela funciona. Aqui, ó, polyfit. Ajuste polinomial por mínimos quadrados. Certo? Ajuste polinomial por mínimos quadrados. Então, você passa o x, lembra que são 3 parâmetros obrigatórios, lembra da nossa definição? Ó, porque eles não têm apelido aqui dentro. Eu tenho de passar esses 3 e tenho de passar nesta ordem. Aí os outros, eu só dar o nome e eles são opcionais. E a ordem não importa. Então, o que são os 3 principais? É o conjunto das coordenadas x, do par ordenado de pontos para o qual eu quero tentar ajustar um polinômio, e as coordenadas y. Então, é a tabelinha com os pontos que eu quero ajustar. Quero ajustar o comportamento da válvula, do sensor de temperatura, da equação química. Né? E DEG aqui é um número inteiro, degree, tem de ser um número inteiro. Bem, esse ajuste aqui, essa função só se aplica para ajustar polinômios, e polinômios são uma sequência de constantes vezes variáveis, vezes potências inteiras da variável, que é aquela fórmula que eu mostrei. Então, eu quero ajustar um polinômio de ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, um número grande, certo? E aqui tem outros parâmetros que fazem mais sentido quando você estuda, na verdade, os detalhes de como essa função funciona, né, dos mínimos quadrados. Para quem só quer ajustar, isso aqui é mais que suficiente. Aí o resultado, ela retorna P, obviamente, né, um vetorzinho que tem os coeficientes do polinômio, certo? E retorna outras coisas, uma delas residuals, que são as quantidades de erro desse ajuste e o número de condição indicando mais perto de 1, quer dizer que o ajuste ficou mais realista, certo? Claro que na prática a gente sempre quer conferir essas coisas, nem olha muito isso. Podemos reportar isso, mostrar, mas geralmente a gente quer ver se o ajuste foi bom olhando um gráfico, né, do ajuste. Bom, então vamos tentar fazer isso. Olha, polyfit, eu passo x, passo y e passo uma ordem, um grau. E aqui isso vai me dar um PA,
que eu chamei de PA, o polinômio ajustado. Se eu mandar exibir este PA, né, ele me dá 2 coeficientes. Por que 2? Bom, porque eu pedi ordem 1, ou seja, eu pedi a equação de uma reta. Então, é isso daqui vezes x mais isso daqui é o ajuste. Será que ficou bom? Bom, eu posso pedir, né? Posso pedir, por exemplo, quais são os outros parâmetros para ver como eu mesmo montei. Ó, ele retorna nessa ordem. O P, resíduos, posto, valor singular, número de condição. Vou pedir P e resíduos, certo? P e resíduos. Vamos lá ver. Como que faz para pedir quando tem mais de um parâmetro? Ó, você passa com vírgula. Do mesmo jeito que você faz os parâmetros quando tem mais de um retorno. Então, só que eu tenho que passar todos, né? Senão, o que acontece é que ele isola, separa cada um dos coeficientes. Eu tinha esquecido desse detalhe. Quando você passa aqui, se você passar com vírgula, você tem que passar todos os retornos, senão ele vai separar em 2. Deixa eu passar mais um. Eu tenho que passar todos. Tudo bem, vou deixar só o coeficiente do polinômio, que é mais interessante para minha discussão, eu vou mostrar no gráfico. Olha lá. Então, aqui PA é a equação de reta, tá vendo? É a equação de reta. Então, se eu quisesse, inclusive, avaliar, ou seja, eu poderia fazer polival, lembra que é NumPy, né? Eu passo, por exemplo, 1. Quer dizer, quando eu coloco 1, quanto que dá a equação? Você vê que está bem longe, não? Porque o par é em 0 isso aqui dá menos 3, em 1 isso aqui dá menos 2, em 2 isso aqui dá 4. Aqui em 1 eu apliquei 1, na equação já deu 0,9. Que esquisito. Vamos fazer um gráfico e ver se esse ajuste ficou bom? Vamos fazer gráfico. Estamos acostumados já e já estamos pegando prática nisso. Então, import. Eu sei que conforme você tem uma certa conjunto de problemas que você trabalha na sua vida, você sabe que pacotes de Python você vai ficar importando, você já coloca lá no começo, eu costumo usar isso, já deixa lá importado, certo? Eu aqui, como estou sempre construindo o problema, e é bom para sempre revisar o que precisa ser feito, eu vou importando na hora da necessidade, certo? Mais com uma estratégia didática do que qualquer outra coisa. E conforme nós estamos vendo outros tipos de problema, eu vou continuar fazendo isso. Mas é lógico, você acostumou, você já está trabalhando, eu trabalho com esse tipo de problema aqui no NumPy. Então eu vou lá, os pacotes que eu uso são esses que eu estudei, que eu usei, já coloco ali no começo, já está tudo certo. Certo? Então, se eu coloco aqui, importo para o gráfico, né, vamos agora fazer um gráfico. plt.plot, se eu passar simplesmente x e y, esse aqui é o gráfico dos pontos. Olha que coisa infeliz. Certo? Olha que coisa infeliz. Talvez, como são pontos experimentais, a gente tem um costume de destacá-los de alguma forma, né? Então, tem os símbolos aí, que nós vimos na aula. Então, em vez de passar linhas, eu posso colocar um sinalzinho, certo? Vou colocar aqui um sinalzinho vermelho. Está lá o sinalzinho. E eu vou tentar agora mostrar nesse gráfico o polinômio que eu ajustei para tentar reproduzir esse comportamento, certo? O polinômio que eu ajustei. Bem, então, estou fazendo ajuste de curvas, né? É uma coisa que tem uma relação conceitual com aquele negócio de suavização, né? Tem. Só que lá na suavização, usando o Lois, que eu fiz na aula passada, eu não obtinha um modelo. Era uma coisa não paramétrica. Aqui eu estou obtendo um modelo. Eu estou dizendo, olha, eu estou encontrando uma fórmula que se aproxima da distribuição desses números. Os parâmetros desta fórmula, nesse sentido de dizer que isso é paramétrico, os parâmetros dessa fórmula são os coeficientes do polinômio, porque a forma do polinômio é o meu modelo e os coeficientes são os seus parâmetros de ajuste. Então eu vou tentar mostrar aqui em cima o que aconteceu com esse polinômio que eu tentei ajustar. Então eu vou pegar esses pontos e calcular onde dariam esses pontos no polinômio que eu ajustei. Então aí eu uso polival, certo? Então vamos lá. Eu vou aqui calcular o x ajustado, sei lá, vou dar um nome aqui,
As pessoas que vêm da área de software têm o costume de colocar nomes de variáveis que são imensos, né? Então coloca assim, variável ajustada, né? Então as pessoas têm esse costume, assim. É muito interessante, muito útil isso em programas de organização de softwares, mas quando você está fazendo cálculos curtos, isso aqui é mau negócio, bem? Isso aqui é mau negócio, não funciona bem. Então eu uso nome de variáveis curtos. E assim, quando você está fazendo um programa que tem um monte de coisas globais, tem um monte de coisas que estão simultâneas, aí você usa nomes maiores para descrever o que está fazendo. Quando você está fazendo pequenos códigos e depois vai encaixar o resultado desses pequenos códigos, e eles já estão bem separados por títulos, aí é melhor você usar nomes curtos e variáveis. Então, vou chamar um X ajustado, um pequeno discurso aqui sobre nomes de variáveis e organização de código. Então, eu vou pegar aqui np.polyval e eu vou passar o X, certo? O polônimo que eu ajustei e o X, que são os pontos originais, certo? O que diabos isso aqui calculou? Vou deixar isso aqui para depois. Só para você ver. Ó, isso aqui calculou um punhado de números. O que ele calculou? Ó, ele pegou esses valores do X e substituiu neste polinômio que eu tinha ajustado. E para cada um deles calculou um ponto que eu coloquei XA. Estão aqui os nomes. Agora eu vou fazer um gráfico para enfatizar isso. Então vamos lá. É o X, eu não devia ter chamado de X ajustado, né? Porque o X é o mesmo, é o Y ajustado, né? Vou chamar mais fácil. Vou fazer o gráfico desses agora. E eu vou colocar de outra cor, sei lá. Então, ó. Tá vendo? Então, as cruzinhas vermelhas são os pontos que eu tinha. E as bolinhas pretas são se eu pegando as mesmas coordenadas x, ó, 0, 1, 2, 3, e calculei numa equação de reta, ou seja, num polinômio de primeira ordem, que mais se aproximava de ajustar esses pontos, ou seja, de estar o mais perto possível deles, no sentido de diminuir o erro total. Se você somar a distância errada do ponto e a reta, do ponto e a reta, e somar todas elas ao quadrado, e encontrar a reta que dá essa soma a menor possível, isso é, os mínimos, a sua reta de mínimos quadrados, né, que a soma dos erros ao quadrado seja a menor possível. Se você faz isso, você encontra esta reta aí. Como a reta é um modelo, e portanto ela existe em valores intermediários nos quais os pontos originais não existiam, né, porque a reta é um modelo, então talvez faça sentido desenhá-la de forma mais densa, e não só exatamente nos pontos em que os sinais existem. Então, em vez de fazer um polival de todos os pontos de x, só dos pontos de x, eu vou fazer um polival, eu vou avaliar o polinômio em um monte de pontos, do começo ao fim do mesmo intervalo. Então, eu vou criar aqui um xa, que é np linspace, ou seja, um intervalo linear de pontos, do primeiro ponto do x de 0, até o último ponto de x, o x menos 1, lembra dessas notaçõezinhas? E eu vou criar com, sei lá, 100 pontos. E aí eu vou ajustar esse XA. E aí eu não vou mais colocar uma bolinha, porque como eu vou fazer um monte de pontos, eu quero que apareça com uma linha mesmo. Opa. Onde foi que houve um erro aqui? Cuidado com essas coisas. Vamos, só conferir o que foi que eu errei. Então eu calculei o XA. O XA são 100 pontos espaçados de 0 até 11. Olha lá. Não é? Até um monte de dízimos periódicas aqui, né? Porque são esses números. E agora eu vou tentar... qual que é a dimensão desse xa.shape? Ele tem 100 por 1. Então, em princípio, está tudo certo. np.polyval. Aí eu tenho de... primeiro eu tenho de encontrar... Eu vou ajustar aqui o polinômio já estava encontrado. PA,xa. Então, ele ajustou aqui, ó. Encontrou e pegou esses 100 pontos espaçados do primeiro ponto até o último ponto de x e substituiu na equação do polinômio que eu tinha para dar essa sequência de 100 pontos. Isso aqui eu vou chamar de YA.
Perfeito. Perfeito. Agora, sim, isso mesmo. Comentário ajustado aqui que eu tenho que colocar x, a, y, a. Esse foi o erro. Mas eu estou repassando tudo. Então, ó, muito obrigado. Então, agora que eu substituí e calculei o YA, eu vou fazer o gráfico. Então, é o x, os pontos de x pelos pontos de y. E agora, como o YA não foi calculado só com os x, mas com um intervalo fino de pontos, porque eu estou supondo que isso é um modelo e, portanto, ele existe com valores que eu não medi. Então, XA, aqui está os meus pontos e a reta interpolada, a reta ajustada. Tudo bem? O que eu fiz regressão linear. Se eu quero saber os coeficientes dessa reta, são os números que estão no vetorzinho PA, né? No vetor PA, o número de pontos. Tudo bem? Quer dizer, o vetor PA dos coeficientes do polinômio. Então é 0,7307x mais 0,2307. Essa é a equação da reta PA. Tudo bem? Mais alguma coisa aqui? Não. Então, o que eu faço? Agora, não ficou bom uma reta? Talvez tenha ficado, talvez não tenha. Talvez o meu objetivo tivesse sido dizer se encaixava bem uma reta ou não. Certo? Bom, todos os outros parâmetros, se o erro está grande, se o erro está pequeno, estão dentro da função polyfit. Né? Eu posso pedir outros números saindo dela. Continuando aqui, se eu quisesse agora tentar ajustar uma coisa um pouco mais delicada, então vamos tentar ajustar uma curva cúbica, né? Um polinômio de ordem 3. Lá está, o polinômio de ordem 3 ajustado. Então eu coloquei simplesmente, a única coisa que eu alterei no código, coloquei aqui 3. Agora é um polinômio de ordem 3, tem 4 coeficientes, é um negócio que tem x ao cubo. Né? Então eu ajustei, o PA agora ele representa um vetor com 4 coeficientes, é esse número vezes x ao cubo, mais esse número vezes x ao quadrado, mais esse número vezes x, mais este número. Eu tentei ajustar sobre esses pontos, certo? Que eu tinha experimentais. Ajustei, encontrei esses coeficientes ajustados com a função polyfit e fiz o gráfico comparativo entre os pontos. Eu gerei um conjunto de pontos mais denso do que os pontos que eu tinha para fazer o modelo, e mostrar o modelo, e avaliei os pontos desse modelo, nesse conjunto denso de pontos, e comparei. Certo? Eu posso ir aumentando isso daqui. Vou colocar a ordem 6, olha que coisa linda. Tá? Começou a chegar mais perto ainda de ajustar. Então, um polinômio de ordem 6, ou seja, um polinômio com esses coeficientes, apresenta um erro bem menor. Certo? Apresenta um erro bem menor. Do ponto de vista de entender os polinômios como uma classe de funções, em que a cada vez que você acrescenta uma ordem, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, você acrescentou uma informação, porque você acrescentou um elemento paramétrico no modelo, isso que é rigorosamente uma informação, né? Em outros modelos que não são polinômios também vale essa definição. Então eu acrescentei uma informação e eu consigo, com mais informação disponível, mapear o que aconteceu nessa sequência de pontos. Né? Então, é só ir aumentando isso aqui que uma hora fica perfeito. Não é bem assim. Né? Porque você está tentando comparar, assim como no caso lá dos filtros, que a gente está sempre implicitamente comparando a informação dos dados com uma soma de senos, aqui eu estou tentando implicitamente comparar a informação dos dados com uma soma de potências crescentes da variável independente. Certo? Então, chega um ponto, assim como lá no seno, que não há mais como extrair informação dos dados usando só este modelo. Então, chega um ponto que você chega a uma ordem que você não está mais expressando bem. Você não tem mais informação para os dados. Então, se eu colocar uma ordem imensa aqui, 12, ainda chegou a passar. Não, passou, matou todos os pontos. Certo? Mas o que aconteceu aqui? Ele já começou a falar que o condicionamento numérico do polinômio pode estar ruim. E vamos raciocinar mais um pouco. Olha, eu tinha 12 pontos. 12 pontos. Vamos pensar um pouquinho no ajuste polinomial. Quando você tem 2 pontos, só existe uma reta que passa por eles. Se você tem 3 pontos, aí você já não tem reta. O que você encontra é uma reta que se aproxima mais de passar nos 3. Se você tem n pontos, é a mesma coisa. N pontos, n maior que 2. Se você tem uma parábola, um polinômio de ordem 2, 3 pontos são suficientes para definir uma única parábola.
e para qualquer outro número maior que esse você faz um ajuste. Então, para a ordem, o número de coeficientes bate com o número de pontos para uma definição exata e não ajuste, não regressão. Então, se eu tenho aqui 12 pontos, uma função com ordem 11 tem 11 coeficientes. Então, isso daqui, ó, não está mais fazendo regressão. Isso aqui está passando por todos os pontos. Eu estou fazendo aqui interpolação, certo? Porque com ordem 11, eu tenho 12 coeficientes, eu já tenho 12 pontos, então eu acabei escrevendo uma fórmula que necessariamente passa por todos os pontos. Ela é representativa da realidade? Geralmente não, porque o que eu tenho de fazer com esse tipo de coisa, modelo, é generalização da realidade, né? Se eu tivesse medido mais pontos, se isso aqui é uma medida de um experimento desse que eu dei de exemplo, e eu tivesse medido mais pontos, eu estaria um pouquinho fora aqui. Então, muitas vezes o que eu quero é generalizar um pouco a realidade, porque eu sei que a minha medida não é completa, não é a absoluta da informação que a realidade contém. E se qualquer número que eu colocar aqui maior que 11 agora, não me interessa mais. Claro que esse tipo de discussão é quando você tem poucos pontos. Uma situação que você tem lá 500 mil pontos, a história é outra. Você não vai tentar ajustar um polinômio de ordem 1000, porque aí você teria, você não chega. Mas mesmo quando você tem essa situação, você ainda tem outra questão da informação que eu citei. Você tem 1000 pontos. Qual o polinômio que você ajusta? Vamos colocar ordem 10, ajustou bem. Ordem 12, ajustou melhor. Ordem 13, ajustou melhor. 14. Vai chegar a um ponto muito antes de 1000, que é o número que faz interpolação, que zera tudo. Muito antes de 1000 vai chegar um ponto em que eu aumento a ordem e eu não consigo mais melhorar o modelo. Por quê? Porque acontece aquela questão. Eu estou usando um modelo, que é o modelo polinomial. E eu estou usando os coeficientes dos polinômios, ou seja, os seus parâmetros, para puxar, extrair informação. Chega um ponto que o conjunto de dados não tem mais informação a dar quando se considera esse modelo. Então, aí você tem um número ótimo ou máximo de coeficientes que você pode usar para ajustar. Bem, quem estuda isso aí a fundo, tem até lá o critério de informação de Akaik para ajustar uma ordem de sistema linear ou uma ordem de polinômio para ver. E lógico, na prática você vai aumentando até ver se você conseguiu mapear bem o que acontecia com os dados, mas ao mesmo tempo você permaneceu um modelo genérico. Então, por exemplo, se eu uso aqui 6, olha lá, 6 parece legal, certo? Eu ajustei bem as variações e pode ser que você tenha um chute de qual é a ordem desse modelo da própria natureza do sistema. Estudando a física, você não sabe bem exatamente o modelo, mas você tem uma ideia aproximada e sabe que a ordem tem de ser em torno de 6. E aí você tem esse tipo de dica, às vezes, para fazer o ajuste polinomial. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui é regressão. A fórmula aqui dentro dessa função polyfit é a fórmula de regressão para dados no sentido dos mínimos quadrados. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Bom, então falamos de um tipo especial de função que tem esse uso experimental para ajustar o comportamento das coisas, né, de sistemas que você mediu. Vamos falar de outras funções. Se você tem o gráfico de uma outra função que você tenha escrito, talvez você já tenha entendido como fazer, talvez não. Vamos passar aqui. Então, se eu vou definir funções numéricas, né, que retornam um ponto flutuante. Então, se você já aprendeu a definir funções, eu mostrei aí numa das aulas introdutórias como você define a sua função de Python, mas ela tem um uso aqui, que você vai lá, def, usa o nome da função e os parâmetros que você quer, que podem ser uma sequência de vários parâmetros, né? Então, vamos dizer que eu defini uma função que ela faz uma conta apenas. Dizemos que é a função x vezes seno de x vezes exponencial de menos 0,2 vezes x. Isso aqui é uma função, está definido, e eu posso usá-la agora. Opa, o que foi que eu fiz?
Ah, sim, função seno e exponencial não existem. Elas só existem dentro de algum pacote. Tem um pacote NumPy, olha só. Se eu quisesse usar o nome de forma não, sem usar esse NP na frente, lembra que eu poderia fazer? Eu poderia exportá-las explicitamente aqui, ó. From NumPy import sim, from NumPy import ESP. Ou então, from NumPy import asterisco, que eu importaria tudo. Então, tá aqui eu calculei quando você coloca 13. Então, 3 vezes seno de 3 exponencial de menos 0,23. Dá esse número aqui, certo? Como que você faria se você tem esse modelinho e quer fazer um gráfico dele? Ah, tudo bem, tranquilo. Vamos fazer um gráfico disso. Eu vou passar um conjunto de pontos que seja de interesse aqui. Vou chamar de T. Vamos dizer de 0 até 12. Né? E vou avaliar isso daí. Como que eu avalio? Aqui, como é uma função, fica trivial. Tem essa fórmula, eu quero avaliá-la em cima de um conjunto de pontos. Se fosse um polinômio, eu usaria polival, mas aqui ela está escrita dentro desse func que eu defini. Então, vou chamar de y igual a func de t. Tá resolvido. E agora eu posso fazer um gráfico. T, y. Aí, ó, um gráfico. 12 foi pouco, né? Essa função tem muito comportamento ainda pela frente. Vamos colocar 60. Executa de novo, executa de novo. Ah, agora eu vi. Mas ficaram poucos pontos. Opa, eu fiz de 0 a 60 de 1 em 1, né? Ó. Linspace 0 a 60 foi de 0 a 60, mas como eu não especifiquei quantos pontos, ele fez 61 pontos. Vamos colocar aqui que eu quero 200 pontos. Opa, agora ficou mais suave, mais bonito, certo? Fiz aí o gráfico da função. Veja que a partir daqui eu posso trabalhar um monte de outras coisas, né? Que nós vamos vendo aos poucos. Então, poderia comparar aqui, ó, tentar ajustar um polinômio para isso aqui, né? Vamos dizer que eu tivesse alguns desses pontos da função e ajustar. Esse é um exercício que eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tudo bem? Alguma pergunta? Não? Bom, então, vamos, já é 12:20, né? Vamos só repassar o que nós vimos hoje e ver o que nós vamos ver na sequência. Ó, nós retomamos o assunto de sistemas lineares e eu tomei um cuidado um pouco maior de definir como que se operam com essas coisas no sentido do arranjo de NumPy, de trabalhar como matriz ou como coluna, como linha, como vetor, certo? Então, você tem aqui a matriz escrita e o que isso significa. Nós retomamos a solução de sistemas lineares, que isso vale para qualquer tamanho. Lembrei que existe a interpretação desse operador aqui, que é o produto matricial. Gastamos um certo tempo relembrando como funciona o produto matricial e como que ele pode ser usado aqui dentro do NumPy, dependendo da operação. Como que você pode representar vetores da física, por exemplo, dentro do NumPy, e que consequências isso tem quando você usa operadores do tipo vezes ou desse arroba, que é o operador produto matricial. Depois eu ensinei aqui o que é o polinômio, como você representa o polinômio no NumPy. Enfatizo que isso não é uma característica do NumPy nem do Python. A maioria das linguagens de computação científica definem desse jeito, como um vetor de coeficientes. E aí, para encontrar raízes de polinômio, para encontrar os coeficientes, né, que é o operador invertido disso, a partir das raízes tem os coeficientes, a partir dos coeficientes tem as raízes. Como que se avalia o valor de um polinômio dado por um vetor de coeficientes? E como que eu faço ajuste. Isso sim, eu precisei todos esses detalhes de informação para chegar aqui no auge, que é como que eu ajusto uma função polinomial a partir de um conjunto de dados qualquer experimental. Então, você tem lá polyfit, você ajusta, passa a tabela de pontos, pode ter qualquer tamanho, e a ordem que você quer ajustar do polinômio. E aí eu usei aqui esse ajuste para passar um modelo e eu posso ficar mudando a ordem do polinômio. Lembrando das duas ressalvas. Primeira, maior, n pontos me definem n coeficientes. Então, se eu tiver poucos pontos, rapidamente eu chego numa ordem que eu não tenho mais o que dizer. Eu passo um polinômio que passa por todos os pontos. Passa, literalmente. Então, agora, se eu tenho muitos pontos, a ordem de um bom ajuste polinomial, de uma boa regressão polinomial aqui, você tem de ir observando se você está conseguindo obter toda a informação dos dados e generalizá-los um pouco, encontrar um valor de coeficiente que não que começa a não representar mais informação dos dados. E aí, tentei juntar o que nós tínhamos visto já de definição de funções
para mostrar como que você define as suas funções numéricas para ser usadas depois dentro de outras funções que nós vamos ver na próxima aula. Bem, então, ó, eu vou lá e defino uma conta, que significa um resultado de um modelo, e ó, rápido, só para mostrar que eu consegui usar a conta, fiz um gráfico com a função que eu defini. Tudo bem? Então, eu perguntei. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.